soberano, eterno, divino, magnífico e poderoso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nos dá graça nesta manhã do Teu poder, da Tua misericórdia e da Tua compaixão, para que sigamos, ó Deus, meu Pai, não apenas os nossos compromissos humanos, temporais e passageiros, mas nos dá graça, Senhor, para que no abrir e fechar dos nossos olhos prossiga sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito a vontade eterna, soberana do onipotente Deus e Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Salvador, por tudo quanto o Senhor tem despertado sobre os nossos corações, pois a Tua palavra tem nos conduzido a caminhar não por vista, posto que a Tua palavra explica que o homem que caminha por vista, ele caminha em pecado, mas aquele que caminha confiado no onipotente e soberano Deus, caminha pela fé. A palavra do Senhor diz, ratificando, ora, esse comentário da oração, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer na vida dele. Por isso, ó Deus, meu Pai, nós aqui estamos mais uma vez, ó Deus eterno, em oração, para que se faça não aquilo, ó Deus, em que somos impulsionados pela própria carne humana, mas nesta manhã lançamos a devida homenagem, o devido temor, a devida reverência ao grande e eterno reino de Deus. Obrigado, meu querido companheiro e onipotente Espírito Santo, porque tem nos trazido entendimento ao qual, como diz assim a Tua palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor. A Escritura Sagrada diz, ó Deus, que o Senhor, Pai querido e eterno, tem obras variadas, e todas as coisas fizeste com sabedoria, e cheia está a terra das Tuas riquezas. Obrigado, meu Deus, porque Tu trouxeste não apenas a criação dos céus e da terra, mas tem nos dado toda a provisão necessária para que cada vivente, seja ele terráqueo ou até mesmo celestial, possa estar sendo assim assistido por Deus, sendo nutrido por Deus, e todos aqui, Senhor, não apenas da terra, mas do céu, sempre irão dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, porque nos dá força, meu Deus, para empurrar não apenas, ó Deus, aquilo que está aos nossos olhos, mas nos dá graça para que assim possamos trazer tudo aquilo que nos dá, ó Deus, meu Pai, esperança diante da graça divina de Deus. Obrigado, Deus, porque nos lançamos assim a contemplar, a admirar e assim, ó Deus, meu Pai, desejar continuamente que o Teu reino, a Tua soberania, a Tua graça e Teu poder perpétuo possa, meu Deus, prosperar, ó Deus, em todo o tempo, segundo a Tua infinita misericórdia e bondade. Desculpe. Segundo a graça de Deus, Senhor, nós estamos aqui digerindo e meditando na Tua palavra. Uma palavra muito gloriosa, ó Deus eterno, um clássico da Escritura Sagrada, é que o homem deve confiar em Deus, entregar a sua vida a Deus e assim, ó Deus meu Pai, continuar os largos passos em galopes espirituais, ó Deus, homenageando a pessoa de Deus, visto que cada momento que passa, seja um minuto, seja um ano, seja um mês, cada milagre, ó Deus meu Pai, que assim tem se perpetuado, assim se confirma, ó Deus meu Pai, o próprio ditado do mundo: cada minuto que passa é um milagre que não acontece mais. Eu te louvo, eu te engrandeço, ó Deus meu Pai, porque estamos aqui persuadindo na palavra, na oração e no partir do pão. Tem nos dado forças, ó Deus, para que olhemos, ó Deus meu Pai, não para o tamanho das adversidades ou das complexidades,
ó Deus, obras que vêm como gigantes, ó Deus, que nunca podem ser destruídos, ou até mesmo, ó Deus e meu Pai, enfrentados, mas tem nos dado graça para enfrentar e assim nos lançar a Tua palavra gloriosa sobre os nossos corações. Ora, esta é uma manhã que a nossa alma deseja, Pai querido, beber da água da vida. E assim trouxemos, ó Deus meu Pai, a nossa alma e o nosso espírito para que possamos receber do mundo invisível de Deus, soberano e eterno, as devidas primícias, as devidas dádivas, ó Deus, e as devidas misericórdias e a compaixão do Senhor. Por isso nos dá graça para que olhemos, ó Deus eterno, e consigamos alcançar não apenas aquilo que a limitada carne assim alcança, mas que nós possamos alcançar e muito mais além de tudo quanto a capacidade humana possa prover, mas assim possamos, ó Deus, nas asas do Espírito, nos levar até a Sião celestial do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque tem nos dado graça para assim compreender que lançaste os fundamentos da terra para que não vacile, ó Deus e meu Pai, em tempo algum. A terra foi, ó Deus e meu Pai, trabalhada, planejada, construída pelo eterno e glorioso Deus grande e Yahvé. Obrigado, meu Senhor, porque os teus pensamentos, os teus planejamentos, ó Deus, sempre são perfeitos e não há a necessidade de homem algum, ó Deus, ou ser vivente, seja ele terreno ou terráqueo, opinar nas sagradas e perpétuas construções divinas de Deus. Eu quero te engrandecer, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero reconhecer, ó Deus, meu Pai, nesta manhã, a minha pequena força, a minha pequena fé, meu estado humano, ó Deus, de tamanha e profunda fragilidade, uma alma que é coberta, ó Deus, por ossos, ó Deus e meu Pai, em seguida por carne, ó Deus, e até chegar assim à estrutura de um homem ao qual o Senhor nos diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. É bem verdade que os nossos olhos e os nossos ouvidos são lançados para que nós compreendamos não o que faz a nossa vontade humana, terrena, temporal, a ser ou não ser, mas nós buscamos em Ti, ó Deus, a confiança, a esperança e a fé, como os nossos antepassados assim o faziam. Obrigado, meu querido e eterno Deus, porque tem remontado, ó Deus, em nossa mente, tem remontado, ó Deus bendito e poderoso, a esperança ao qual verdadeiramente está ali estacionada, localizada, movimentada em soberania e poder eterno e perpétuo na pessoa amada do Salvador e Redentor Jesus Cristo. Senhor, até aqui o Senhor tem nos iluminado, até aqui tem nos dado compreensão para viver, ó Deus eterno, atrelados, e assim, meu Deus, o nosso porto seguro tem sido verdadeiramente a Tua graça, Teu poder, o onipotente Espírito Santo e a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Tua palavra diz que a nossa alma deve assim falar: bendiz a minha alma ao Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, ó Deus, Tu estás vestido de glória e de majestade. Obrigado, meu Senhor, porque tem nos concedido que a nossa visão espiritual possa alcançar uma dimensão não apenas das coisas que são interesses, ó Deus, temporais, mas das coisas que são definitivamente obra eterna e perpétua divina de Deus. Me faz alcançar, ó Deus eterno, por compaixão e piedade, as obras eternas, soberanas, divinas de Deus. Faz com que minha alma possa se deleitar viajando, ó Deus meu Pai, nas recâmaras de Deus. Eu não sei qual é, na verdade, a dimensão, a complexidade e como se dá verdadeiramente todo acervo do patrimônio divino da família real, divina, eterna de Deus. Dá-me ajuda, Senhor, para que pela fé eu possa mensurar, segundo aquilo que me é possível, ó Deus, e capacitável, ó Deus, num plano de uma criatura humana temporal. Mas eu tenho recebido inúmeras dádivas que já me
compreendem muita alegria. Tenho recebido os dons espirituais do Senhor para assim alcançar inúmeras coisas sublimes, ao qual homem algum irá alcançar se tiver apenas vertido diante dos sentidos humanos naturais do homem. É necessário que o homem e uma mulher se curvem diante de Deus, até que assim lhes sejam derramadas as proposituras da tua palavra, ao qual falam e classificam como dons espirituais. Eu te peço nesta hora, alarga-me, ó Deus, a força, a fome, a sede, a reverência, o temor, o tremor, a confiança, a esperança e a fé no mundo invisível, soberano, eterno do reino de Deus. E não obstante tais coisas, eu desejo estar nesta manhã, ó Deus, sendo contemplado, ó Deus bendito e poderoso, pelo teu onipotente poder. Ao meu lado está a tua serva, tua filha, tua eleita, ó Deus, meu Pai, companheira em Cristo Jesus, ao qual tu me deste como esposa. Muito obrigado, Senhor, porque tu fizeste, ó Deus, em compaixão e misericórdia, a me trazer uma companhia que pense também, ó Deus, em todo tempo, em toda hora, nos negócios sagrados, divinos e também dos interesses de Deus. Obrigado, meu querido Deus, porque sei que esse momento é um momento em que os meus neurônios e os neurônios, ó Deus, meu Pai, daqueles que nos ouvem, até mesmo da nossa querida e amada irmã Rosângela, que olha aqui se encontra, estão assim, Senhor, lançados em trazer a devida reverência, a devida homenagem, o devido reconhecimento, o devido louvor, a devida exaltação àquele que criou os céus, criou a terra e criou, ó Deus, meu Pai, todos os viventes, para que assim pudessem o adorar, o glorificar, o engrandecer e o exaltar. A tua palavra, de uma forma muito clássica, gloriosa, sempre nos traz a lembrança. Importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Obrigado, meu Deus, porque nesta hora nos dá graça para assim, ó Deus, alavancar a nossa força humana, a nossa pequena fé, e nos dá graça para confiar cada vez mais, até que os nossos sentimentos possam alcançar o abraçar a Deus, o a contemplar a tua piedade, compaixão, soberania e misericórdia. Ó querido, eterno, santo, divino, magnífico, poderoso e glorioso Deus. Ajuda, meu Deus e meu Pai, nesta hora, os teus filhos, as tuas filhas. Ajuda os teus eleitos, ó Deus. Ajuda, Pai Santo, a todos quantos fazem parte do teu rebanho, e até mesmo aqueles que são chamados para serem resgatados, escolhidos, eleitos, ó Deus, homens e mulheres tementes a Deus. Dá-me a minha força, Senhor, necessária para que eu possa, não apenas, ó Deus, me conduzir em palavras, ó Deus, de oração, mas que eu possa alcançar diante de todos os substantivos, adjetivos, verbos, ó Deus, a devida importância ao qual tu classifica cada coisa na tua divina e eterna palavra. Eu tenho observado que muitos predicados se estendem, ó Deus eterno, de geração em geração, e tenho olhado, ó Deus, não apenas para que eu possa fazer uso daquilo que me é necessário, segundo a graça do meu Senhor. Dá-me ajuda, Senhor, para que eu traga, ó Deus meu Pai, pela tua misericórdia, um vinho constante e um azeite de glória, para que possa haver renovação e alegria na minha alma. Ó, que o meu coração possa não apenas desejar o pão, ou até mesmo as coisas temporais, mas que o meu coração tenha fome e sede de Deus, para que assim satisfaça não apenas a minha alma, ó Deus, o meu espírito, e também a alma dos teus servos, filhos, filhas, servos de Deus e servas tementes, ó Deus, mas que assim se dê, ó Deus meu Pai, em compaixão, e assim coloque-se, ó Deus, a devida obra ao qual diz a palavra do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, visto que estamos ocupados não apenas com as coisas transitórias, mas estamos ocupados, ó Deus meu Pai, a fazer a vontade do meu Senhor. A tua palavra diz, ó Deus eterno, que o nascer do sol verdadeiramente às vezes não traz
traz a devida, ó Deus, homenagem aos homens aqui qual recebem, mas ela traz uma homenagem, ó Deus, um discernimento, uma profundidade por aqueles que têm, assim, ó Deus, meu Pai, o nascer do sol, a esperança da pessoa de Cristo, ó Deus, em nossas vidas. Ora, nasceu um luzeiro, nasceu o sol, um sol de eternidade a eternidade, nasceu o Filho de Deus, nasceu a esperança que todos os homens tinham em outras mais gerações. Então, ó Deus e meu Pai, eu posso dizer, nasceu o sol da eternidade a toda a humanidade, nasceu a esperança da salvação, e nasceu, ó Deus e meu Pai, aquilo, ó Deus, que o homem, assim, das outras gerações, dos nossos antepassados, assim acreditavam que estava tão longe, mas veio a se manifestar, e manifestava-se assim, então, ó Deus, o Filho de Deus. Desde os dias passados até o dia de hoje, nós podemos dizer que a glória do Senhor seja para sempre, e alegre-se o Senhor em todas as suas obras. A obra da salvação da pessoa do nosso querido, amado e Redentor é uma obra que muito nos alegra. É a expiação de toda a obra ao qual nenhum homem nunca teria, ou muito menos terá, a capacidade de realizar, visto que foi, ó Deus meu Pai, uma proposição de um Deus para outro Deus. E assim eu clamo, eu rogo, eu peço nesta manhã que caiam por terra todas as cercanias, ó Deus, todas as arapucas e todas as obras, ó Deus, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ora, bendito Deus e eterno Pai, que caiam por terra todos os laços, ó Deus, as correntes, as algemas, que ora tentam, ó Deus, assim perdurar com seus poderes, ó Deus, escravagista sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma criança, sobre a vida de uma mulher. Muitos homens não têm noção do que o poder do inferno deseja fazer continuamente na criatura, daquele que está dentro da casa de Deus, e muito mais também daquele que está fora. Eu sempre digo que é como uma esponja, ó Deus, num poder, ó Deus e meu Pai, insano, ó Deus, e diante das obras insaciáveis, ele vai consumindo uma vida, outra vida, outra vida, até que assim possa estar lançado o desejo de alegria de ter matado, ó Deus, e destruído multidões de homens, mulheres e crianças. Senhor, mas eu te louvo, porque a tua palavra, ela é uma palavra, meu Deus, de poder e de glória. A própria Escritura diz: erreis porque não consultais o poder de Deus, e nem as Escrituras, e nem o poder de Deus que advém delas. Eu sei que a tua palavra não é meramente, ó Deus, um ensinamento, um alerta, ó Deus, uma notícia de soberania. A tua palavra é poder, e a Bíblia diz que há poder sim, ó Deus, na Escritura, ao qual nos levanta para crer, para confiar que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Há um grande poder nos homens que fazem, ó Deus eterno, o abrigo debaixo da palavra onipotente de Deus. Há muitos homens tecendo para si a sua própria casa, a sua própria carreira, o seu próprio emprego, mas o homem sábio, ele abriga-se debaixo, ó Deus meu Pai, da onipotente mão de Deus. Ele começa assim a desejar, ó Deus meu Pai, parágrafo a parágrafo da Escritura Sagrada. Ele começa a mergulhar nas entrelinhas, e diante, meu Deus, da sua devida dedicação, o Senhor lhe abre portas, o Senhor lhe abre as janelas, o Senhor abre coisas, ó Deus, que nunca o homem comum, natural, irá alcançar. Eu vejo que um certo homem na Escritura Sagrada, chamado, ó Deus, Daniel, ele foi levado a Deus de forma a colocar-se em sinceridade, em compreender, em conhecer, em viver, reverenciar e bendizer a pessoa de Deus. Esse homem é um exemplo ao qual nós temos na Escritura Sagrada, pois que a tua palavra diz que ele orava 3 vezes por dia. Olha, eu estou aqui desejoso que não apenas eu, mas meus irmãos, companheiros, queridos e amados, separados por Deus e separadas por Deus, possam assim ocupar-se nas coisas ao qual o Senhor tem recomendado para que o rebanho, ó Deus de Deus, e todos os homens assim venham a se curvar, pois a palavra de Deus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão
a traça e a ferrugem vêm assim a destruir. E por que não devemos ajuntar tesouro na terra? O homem tem, ó Deus, enraizado em seu coração trazer riquezas ao qual se perpetuem sobre a face da terra. A carne sempre pede um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Ela nunca vai, ó Deus meu Pai, se saciar com uma medida que fosse assim justa diante de Deus. Então o Senhor pede que nós ajuntemos tesouro no céu, visto que muitos homens não têm a devida predisposição, a consciência, a esperança e a fé de que o mundo espiritual de Deus é muito mais sólido do que o mundo real. O mundo espiritual de Deus é um mundo de infinitude, é um mundo, ó Deus, em que trata de coisas gigantes, ou melhor, de coisas gigantescas, profundas, ó Deus, e lateralizadas, ao qual nenhuma concepção e capacitação do homem possa assim compreender. Eu aqui navego nesta hora na multidão das palavras e dos pensamentos e trago a minha alma para que ela possa se deleitar em crer e confiar no eterno e soberano poder de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tem me dado graças para compreender os limites da minha capacidade humana, pois que sei, ó Deus e meu Pai, o quão grande é a tua obra e teu poder e a tua graça. Muitos homens se deleitaram não apenas no viver, no comer, no dormir e no trabalhar, mas muitos homens, ó Deus, se deleitaram a um contento tão grandioso que diziam na sua palavra, ó Deus eterno, que iriam cantar o Senhor louvores, cantar ao Senhor louvores, enquanto assim fossem viver. Então há uma palavra que diz: cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Obrigado, meu Deus, que diante das inúmeras complexidades, ó Deus, fatos, recorrências e assuntos que nos levam, ó Deus e meu Pai, até a perpetuidade, nós temos que levá-los como obras, ó Deus, necessária, que assim alcance a nossa vida, ó Deus e meu Pai, em regeneração. Nós precisamos de uma estrutura, ó Deus eterno, em que haja, ó Deus, o entendimento da santíssima obra divina perpétua de Deus. Então o homem vai sendo recriado, e assim muitos falam que ele vai sendo reinventado. A resiliência de um Deus, através do onipotente Espírito Santo, vai se dando dia após dia, e ali aquele homem irá encontrar a devida regeneração definitiva, ao qual um certo homem perguntou à pessoa de Jesus Cristo. Havia um homem na face da terra dos antepassados chamado Nicodemos. Aquele homem observou que da parte de Deus, Jesus Cristo fazia coisas que iam além da capacidade natural do homem. Em certa ocasião, ele ficou tão assim, ó Deus meu Pai, curioso, desejoso de ver, de saber como o Salvador fazia, realizava e assim conclamava e decretava coisas ao qual o homem não poderia fazer. Uma certa ocasião, o Salvador decretou uma lei contrária à gravidade, ao qual o homem pensava que estava de forma a ser uma obra contínua, ó Deus, de incontrolável, ó Deus e meu Pai, governo de Deus. Eu vejo que o meu Salvador, quando anda sobre as águas, ele ali vai ao encontro dos discípulos, mostrando o que é impossível aos olhos do homem é possível a Deus. Ele caminhou, ó Deus meu Pai, sobre as águas, e as águas lhe traziam a devida homenagem, a devida obediência. Ele não afundou sobre as águas, ele caminhou e caminha até os dias de hoje, não apenas sobre as águas, mas sobre todas as coisas que lhe são apresentadas. Ele não tem um domínio superficial ou temporal, mas tem domínio, ó Deus, profundo, eterno e divino. Ó bendito querido Salvador, tu chamaste a atenção daquele homem chamado Nicodemos. Nicodemos ficou perplexo, ficou, ó Deus e meu Pai, estupefado quando começou a ver, ó Deus e meu Pai, as obras do meu Salvador. E a Bíblia nos fala que em determinada ocasião noturna, ele então vai ao encontro do meu Salvador. Ele inicia dizendo, falando para o Salvador, dizendo: mestre, nenhum homem pode fazer o que tu fazes se Deus não for na vida dele. Nicodemos observou que o que Jesus fazia não eram obras de um homem, não eram obras limitadas, ó Deus, de um homem temporal, eram obras de um homem, ó Deus, encarnado. Todavia eram obras de um Deus.
Ele ali começou a ficar perplexo quando lhe foi trazida a primeira explicação. Jesus lhe disse: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. A primeira pergunta foi um desferir de glória, de poder e de misericórdia. Aquele homem tão sábio, tão estudado, tão letrado, perguntou para o mestre: Senhor, porventura terei eu que entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus Cristo, de forma gloriosa, disse: olha, Nicodemos, você é tão sábio, tão estudado, tão letrado, não sabe do que fala? Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esta é uma manhã ao qual estamos trazendo uma oração. E os homens que são nascidos do Espírito, ó Deus meu Pai, eles promovem o desejo de sempre estar ao lado de Deus, aprendendo sobre os negócios perpétuos de Deus. Ele não apenas enxerga o caminhar de uma vista, ó Deus meu Pai, assim em previsão humana temporal. Ele assiste muito mais. Jesus Cristo disse para ele que era necessário que o homem pudesse subjugar a sua vida à justiça de Deus. E quando nós subjugamos a nossa vida à justiça de Deus, verdadeiramente uma criatura, ela vai a óbito. A velha criatura, para que assim se dê a devida graça imperfeita e mais gloriosa porção, é preciso levar a velha criatura a óbito. E é por isso que Jesus Cristo disse que o que é nascido da carne é carne. A velha criatura nasceu e assim se perdeu, ó Deus meu Pai, em meio aos seus deleites, aos caminhos errantes, vagueantes do pecado. Ela ali se deleitou por muito tempo, mas o momento que ela se dá em confronto com o soberano e eterno poder de Deus, as proposituras iniciais, nascidas e desejadas no coração do nosso Senhor, do Criador Deus, voltam assim a prosperar. É por isso que nós ouvimos comumente entre nós que é necessário que o homem frutifique do Espírito de Deus. É necessário que esta mulher, este homem, este companheiro, este amigo que ora está ao alcance desta oração, possa frutificar, não apenas as coisas da terra em que se ocupa em trabalhar para comprar, para gastar, trabalhar para comprar e para gastar. A Bíblia nos diz que verdadeiramente inúmeras parábolas estão alertas para o homem. Há uma parábola muito gloriosa ao qual Deus nos dá graça para compreender. Um certo homem desejava assim, definitivamente, quando se aposentasse, se regalar naquilo que alcançou com seu trabalho do dia após dia. Ele ali não apenas desejava se regalar, como também estender aquele poder, ó Deus, do seu regalo aos demais homens e pessoas que estavam ali ao seu lado. Ele dizia que iria se regalar e ajudar os demais, visto que seus celeiros, ó Deus meu Pai, estavam abastados. Ele tinha um poder, supostamente, que não era um poder. Aquele poder lhe tratava que seus bens poderiam subsidiar muito tempo e por muito tempo, não apenas a sua vida, mas a vida de outros. Assim são os homens que pensam que trabalhar irá o dignificar como homem, ó Deus meu Pai, acima de todos os homens. Mas uma certa palavra diz que depois de passar desta parábola, finaliza assim a Escritura Sagrada: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem serás? A Bíblia diz que na Escritura trata-se um homem que assim pensa como um louco. Ele não entende que tudo que está dentro dele, do coração, da alma e do espírito, fazem parte de uma orquestra de sinfonia perpétua de Deus. É Deus que dá ao homem a fome, a sede, o desejo de ser o homem assertivo, de ser uma mulher sábia, pois a própria palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar. A mulher é sábia porque verdadeiramente está ancorada ao Deus dentro dos pilares sagrados da palavra de Deus. Então a mulher sábia, ela edifica o lar. Mas o
texto também fala que a mulher tola, ela destrói o lar, porque ela começa a edificar o lar na sua própria justiça, nos seus próprios interesses, nas suas próprias vontades. Mas a palavra de Deus diz que em todo tempo, na oração clássica, divina e eterna, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó bendito Deus, que não venhamos, ó Deus meu Pai, lançar, ó Deus meu Pai, uma ação assim, a antagonizar todas as coisas de Deus. Os homens têm mania de querer combater, de querer, ó Deus meu Pai, se degladiar, de querer até mesmo, ó Deus, romantizar e trazer um entendimento, um ensinamento nunca falado, nem muito pouco pensado por Deus, muito menos pensado por Deus. Eu louvo a Deus, Senhor, porque a tua palavra, ela diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu estou aqui em oração, buscando a Deus, até que eu alcance os altos céus e possa fazer o que tenho falado inúmeras vezes nas orações em que tenho colocado diante do gasofilaço sagrado de Deus. Eu preciso desembarcar as palavras de oração, o sentimento e todas as obras ao qual eu busco, ó Deus, que sejam convenientes a Deus. Eu sei que nada tenho, Senhor, e nada sou, mas uma coisa eu sei que é totalmente exigida da minha vida: a sinceridade de estar orando com a devida alegria, com a devida, meu Deus, meu Pai, fé, com a devida esperança na pessoa do movimento eterno, sagrado de Deus. Ó, quanta alegria me dá, Senhor, em estar levando a minha alma para os mais elevados céus, e assim ela vai desejar sempre estar num lugar ao qual ela nunca deveria ter saído. Ela nunca deveria ter saído, ó Deus meu Pai, a minha alma e o meu espírito, ó Deus, do grande momento do governo eterno de Deus. Eu poderia, se assim não tivesse ocorrido a queda do homem, estar perpetuamente ao lado do meu Senhor. Todavia, assim se deu pela incapacidade e a infidelidade do homem. Mas eu estou aqui, Senhor, mais uma vez nesta hora, para que em oração eu, meus companheiros, teus servos, teus filhos, teus eleitos, os tementes a Deus, possam ser reintegrados, possam ser levados ao governo soberano, eterno, poderoso de Deus. Muito obrigado, meu Senhor, porque tem preenchido o meu coração, tem preenchido, ó Deus e meu Pai, a minha alma, tem me dado graças para que diante da guerra eu seja colocado sempre de frente. Me dá forças, ó Deus, para que eu possa, ó Deus eterno, digerir a tua sagrada palavra, para que eu possa sempre entender que devo anunciar, ó Deus, no proporcional da minha capacidade humana, a grande obra de Deus. Eis que eu anuncio a tua palavra nesta manhã, diante, meu Deus, meu Pai, de todos os homens, diante de todas as mulheres, que pela sua conveniência, misericórdia e piedade forem alcançados pela esta oração. Eu desejo que eles venham a se curvar, eles venham, ó Deus, endereçar-se, se ocupar nos negócios, nos interesses sagrados de Deus, mas que eles não deixem, ó Deus e meu Pai, para trás uma vírgula ou um tio, mas que eles possam cumprir o desejo escriturado da obra sagrada de Deus. Ó Senhor, nós devemos dar ao Senhor a devida glória ao seu nome, trazer oferendas a Deus, estar sempre entrando nos atos de Deus para te homenagear, glorificar, reverenciar e bendizer ao nome do Senhor. Senhor, eu quero orar nesta manhã para uma classe especial de homens. Eu desejo, ó Deus meu Pai, que seja confirmado aos teus olhos e ao teu coração, ó Deus eterno, que nós da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo, alcancemos, ó Deus, mais 10 almas. Senhor, eu não te peço um cento, não te peço 50 ou 80, mas eu peço por 10 almas. Todavia eu sei, ó Deus meu Pai, que tem que ser feita a tua vontade. E sempre te falo que se não for possível 10, mas traz-nos 5. Nós desejamos, ó Deus meu Pai, lançar, ó Deus eterno, em cumprimento da tua palavra divina e sagrada. A tua palavra tem um momento que ela nos ensina a fazer o ide pregai o evangelho a toda criatura. A Escritura também diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Eu te peço em nome de Jesus que tu nos auxilie na incapacidade da igreja, ó Deus, na indisposição, na pequena força, na pequena fé, mas te busco, ó Deus, que tu ouças esta oração.
Não te pedimos ouro nem prata, mas pedimos 10 homens, pedimos 10 mulheres. Pedimos o que o Senhor possa lançar sobre a tua igreja, sobre a tua casa de oração, onde os negócios sagrados de Deus são lançados em provimentos, para que cada vez mais, em depuração, ó Deus, de todos os fatos, possamos oferecer a Deus as obras mais puras, os homens mais santos, assim a trazerem a perpetuidade de geração em geração. Constrói entre nós um ministério, ó Deus, que esteja ao alcance, ó Deus, sempre da tua satisfação, pois que temos que trazer obras seletivas, premium, ao qual os homens do passado assim tiveram. Alguns homens ficam admirados quando veem o ministério de Deus com poucas pessoas. O ministério que me refiro são os cabeças. Normalmente, Senhor, os cabeças devem ter uma vida reta, santa, divina, ó Deus, em ornamento sagrado da própria alma, para louvar, engrandecer e bendizer a Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tem me dado graça para que em todo tempo eu possa te adorar, na beleza da tua santidade, tremer diante de toda a tua glória, não apenas eu, mas todos os moradores da terra. Que tu possa, meu Deus, ecoar no meu coração e preencher, ó Deus, meu Pai, a minha alma, o meu espírito, um desejo, fome e sede, uma sinceridade profunda de realizar, ó Deus, não apenas um pedido de oração, ou até mesmo pedir mais coisas e mais coisas. Me ajuda a realizar ao teu poder e graça estar ao teu lado. Me faz sentir a tua radiação, me faz sentir a tua capacidade, ainda que tu esteja, ó Deus e meu Pai, anos-luz da minha alma e do meu espírito. Me dá graça e me faz nutrir, ó Deus e meu Pai, para que eu possa ser nutrido segundo a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus. Faz-me crer, ó Deus, como outros homens do passado, ó Deus, criam em Deus. Muitos homens, ó Deus e meu Pai, estiveram ali de geração em geração. A tua palavra diz que durante 40 anos tu esteve desgostoso daquela geração ao qual ali estava duvidando de Deus. Eu me refiro que era um homem que estava ali de coração duro, uma mulher ao qual desejava não conhecer, ó Deus e meu Pai, a graça divina de Deus. Foram 40 anos rodeando de um lado para o outro. Foram 40 anos em meio à aflição, em meio à angústia. Senhor, sempre quando me lembro dos tempos, eu vejo que tu traz a memória ao tempo, ó Deus, que os homens devem, ó Deus, se lançar e não perder nenhum tempo. A Bíblia nos ensina que os homens ficaram 40 anos rodeando de um lado para o outro, quando a saída, a porta, estava muito próxima de todos eles. Assim, quando o homem fica anos e anos rodeado, ó Deus e meu Pai, de preencher a sua vida com fatos, ó Deus, que parecem que são luzeiros, que parecem, ó Deus, que são coisas grandiosas, elas na verdade são resumidas e encerradas diante de Deus como o pecado. Muitos homens, ó Deus e meu Pai, dedicam sua vida por 20, por 30, por 40 anos, ó Deus, homenageando e sendo escravizados pelos principados e potestades do inferno. Mas também é bem verdade que muitos homens desejaram, desde os primeiros dias da sua vida, se lançarem aos negócios de Deus. Eu me refiro, ó Deus e meu Pai, que homens foram separados desde a primeira hora, ao qual foram permitida a sua concepção diante de Deus. Eu me refiro a um homem chamado Samuel. Ele assim foi levado ao sacerdócio no seu primeiro momento, até mesmo que era uma pessoa embrionária. Ali Samuel foi levado para ser um profeta de Deus, e assim o fez até o final da sua vida. Falou com Deus, ouviu a Deus, e assim trabalhou para Deus. O que faço nesta hora parece até mesmo um caminho solitário. Parece um caminho, ó Deus, de uma ave que assim deseja atravessar de uma extremidade para outra, ó Deus, sobre o oceano. Ela sabe que a sua fragilidade de cair nas águas pode não apenas lhe afogar, mas como também lhe fazer ser tragada por um outro predador. Eu aqui estou nesta hora. Olha que eu sei que o meu Salvador, quando ali expulsou aquela legião de demônios daquele
homem de Gadara, ele ali enfrentou 6.000 demônios. Eram legiões, ó Deus, que se subjugaram ao poder de Deus. Eu, nesta hora, estou enfrentando o poder contrário de milhões e milhares de demônios que estão sobre a face da terra. Deus soberano, Deus eterno, poderoso. Hoje que senti, ó Deus, o mover do teu Espírito, ó Pai, sobre meus ombros e sobre a minha alma e sobre o meu espírito. Ó, como descansa, Deus, o meu coração na previsão sagrada, ó Deus, divina, perpétua de Deus. Eu me lanço aos teus braços, porque sei, ó Deus e meu Pai, como assim o meu Salvador me trouxe a lembrança que andou sobre as águas, eu andarei também, e andarei e voarei sobre as asas do vento de Deus. Ninguém nunca me alcançará, se verdadeiramente, pela misericórdia infinita de Deus, eu assim me abrigar em temor, em tremor, em sinceridade, em persuadir, ó Deus e meu Pai, não apenas uma coisa, ó Deus eterno, que seja do meu interesse, mas eu desejo perseverar nos interesses sagrados de Deus, sendo o atalaia de Deus, o ministro de Deus, sendo um homem, ó Deus e meu Pai, que ao qual for lembrado diante de Deus e de qualquer que seja o ser vivente, ele tratava dos negócios de Deus. Ele desejava que todo homem obedecesse a Deus e que seguisse não apenas aquilo que está escriturado, mas maiormente seguisse em temor, em tremor e soberania. Porque quando olho para Deus, não vejo a Deus ocasião alguma para que o homem tente até mesmo falar alguma coisa. O que o homem deve entender que a oportunidade de falar, de orar, de conjecturar, de implorar a ajuda de Deus, esse é o momento. Esse é o momento no qual ele está no plano terreno, mas em ocasião futura ele não terá força, muito menos de olhar, ou até mesmo de falar qualquer coisa. É o balbuciar, ele vai apenas contemplar o poder soberano, eterno, divino, ó Deus do Senhor. Faz-me ver, ó Deus, aquilo que ainda não consigo ver, se não for pela fé, mas pela fé eu mergulho e adentro, ó Deus, na estrada da salvação, e busco em Deus que me faça ter fome, sede, não apenas, ó Deus, daquilo que o meu corpo físico, biológico, busca assim para que fique de pé. Eu busco que a minha alma possa estar ocupada, para que possa fazer como um exército uma grande defesa. Eu desejo estar sempre à frente, se essa for a vontade de Deus. Mas quando eu já não tiver tão bem, que o Senhor possa me alocar no meio. Mas se eu estiver muito mal, Senhor, não me tira da guerra, mas me aloca nas últimas, ó Deus, fileiras. Todavia, Senhor, não me deixe afastado, me dá graça para que eu possa compreender que Tu reinas hoje e reinará, ó Deus, eternamente. O Senhor está sempre vestido, ó Deus e meu Pai, de majestade, e tem cingido os nossos olhos para que nós alcancemos ao Deus grande e eterno com uma fortaleza perpétua. O Teu trono está firme, ó Deus, sempre e desde a eternidade. O Teu trono nunca ameaçou a pender para a esquerda ou pender para a direita. Ele nunca trincou, é um trono eterno. Há um Deus que não verdadeiramente nunca e jamais adoeceu, nem tampouco, ó Deus, se rompeu ou trincaram-se, ó Deus, os Teus ossos ou envelheceu diante de qualquer que seja a criatura. Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus da nossa vida, pois a Tua palavra diz que muitos dos fiéis são os Teus, ó Deus e meu Pai, Senhor amado, as Tuas testemunhas que têm assim avançado em buscar cada vez mais, porque diz a Tua palavra que a santidade convém à Tua casa, Senhor. A santidade não convém por algum momento, por algumas horas ou por alguns meses. A santidade convém eternamente diante do meu Senhor. Por isso, nesta hora, segundo a compaixão, a piedade, a misericórdia e a graça de Deus, eu quero Te homenagear mais. Eu quero me ocupar, ó Deus e meu Pai, nos meus negócios, interesses sagrados de Deus. Eu não quero repetir uma oração ao qual muitos homens, ó Deus eterno, ao qual lidam com a letra fria e homenageiam e engrandecem-se a si próprio. Outros, ó Deus, têm grande alegria, ó Deus eterno, da carne em promover a tradição. Outros desejam a exaltação de si próprio, parecendo que são alguma coisa, mas na verdade, na realidade de Deus, não passam de pó. Eu sempre lembro que a Tua palavra diz que nós, os homens viventes, somos, ó Deus e meu Pai, como vapor.
E como o vapor passa aos nossos olhos, nem sabemos para onde o vapor vai. Se ele vai para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Assim também é o homem, ó Deus meu Pai, que imagina ser alguma coisa e que tem o controle de alguma coisa, de alguma história. Eu, porém, desejo atracar a minha alma, ó Deus, o meu espírito, na obra divina, eterna de Deus. E recomendo aos meus amados irmãos e companheiros em Cristo que assim sigam a devida obra perpétua, transcendental de Deus. O meu Salvador, ele verdadeiramente atracou de sempre em sempre os momentos da sua vida diante do onipotente Deus. Mas o que me chama a atenção, a grande obra, ela foi feita não apenas pelo sacrifício ali da cruz do Calvário, não foi feita pelos jejuns inúmeros e os quilômetros e quilômetros de vida de oração. É bem verdade que a oração vem perpetuar uma vida ao qual o homem tem ao lado de Deus. E certamente Deus os ajudará, aquele que olha para o Salvador. Pois ele diz na sua palavra, basta que o servo seja como o seu Senhor. Eu tenho não apenas o meu Salvador como meu mestre, mas ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus. E esta é uma hora ao qual eu homenageio a grandeza da obra de Deus. Mas fico, a Deus, lisonjeado, porque tudo quanto falei foi assim, ó Deus, decretado em finalização pela obediência do meu Salvador. Ele obedeceu à morte e à morte de cruz. Ele foi levado a uma vergonha pública, onde poderia dizer no seu coração, eu não preciso me sujeitar a isso, eu sou filho de Deus. Eu não preciso sujeitar-me a esses homens imundos, pecadores, ladrões, perversos, desobedientes, homicidas. Eu não preciso assim estar subjugado a tal coisa. Mas o que me deixa mais, ó Deus meu Pai, profundamente em sentimento divino, é que se meu Salvador obedeceu ao Deus eterno, ali se fez a obediência aos seus ouvidos, ao seu coração, uma homenagem ao próprio Deus. Ele em nenhum momento hesitou a desobedecer a Deus, em nenhum momento hesitou a voltar para trás e começar tudo de novo, para que Deus pudesse fazer então um novo planejamento de salvação. Ele teve morte na cruz, sujeitou-se em obediência. Eu fico perplexo, ó Deus, porque em determinados momentos o homem não quer obedecer a coisa mais insignificante que, se for comparada à gravidade das profundezas daquilo que o meu Salvador teve que obedecer. A Bíblia diz que ele era um homem rico, mas teve que se fazer pobre. Ele era um homem de poder, mas teve que se fazer como um homem humilde. E aqui viveu entre os homens, ó Deus e meu Pai, como uma pessoa em profunda humilhação, quando na verdade não deveria assim estar subjugado. Eu oro a Deus nesta hora e desejo adentrar pelos portais celestiais da Sião celestial. Esta oração está sendo feita dentro da casa de Deus. Está sendo feita para ecoar, glorificar, engrandecer e exaltar o meu grande e eterno Deus. Toda a Trindade divina deve ser homenageada, engrandecida e glorificada. Eles sustentam não apenas os luzeiros, ó Deus e meu Pai, do sol ou até mesmo da lua. As estrelas são inúmeras, ó Deus, e as nuvens, e os ventos, toda a capacitação ao qual o Senhor deu na eternidade. A eternidade é sustentada, governada e obedecida por Deus. Senhor, quem é o homem para que o Senhor possa o estimar tanto? Quem é o homem, Senhor, na sua obra de atrevimento, na sua obra, Deus, de pensar que é, ó Deus meu Pai, não sendo absolutamente nada. Ele endurece o coração, Senhor, como assim esteve endurecida aquela pedra ali de Meribá. E no dia, ó Deus meu Pai, da sua, ó Deus meu Pai, apresentação ao julgamento, eu quero ver o que será de um homem que assim se inclinou a endurecer-se, ó Deus meu Pai, durante 20 anos, 50 anos, 80 anos. Em todo o tempo, muitos homens endurecem-se diante de Deus. Eu, porém, te peço, me ajuda, me dá graça, porque preciso ver coisas ao qual usarei, e são coisas trazidas pela poderosa palavra e pelo onipotente Espírito Santo de Deus. Por isso te peço uma riqueza ao qual não está
em providência na terra. Te peço que tu abra os meus olhos espirituais. Te peço que tu abra os meus ouvidos. Te peço que tu abra o meu coração. Que meu coração não cesse de receber os implantes, os mandamentos, as prerrogativas, os ensinos de Deus. Não cessa, Senhor, de me ensinar, de me dar sabedoria. Não cessa de me dar tremor e temor. Não cessa de me fazer sentir, ó Deus e meu Pai, o onipotente poder dos altos céus. Eis que esse pedido não é um pedido temporal, mas eu te peço que não apenas estenda-se a mim, mas também aos meus amados irmãos que ora, ó Deus, me acompanham nesta oração. Que eles tenham fome, ó Deus, não apenas de assim se lançarem em felicidade nas coisas temporais, passageiras. É bem verdade que muitas coisas não estão erradas, mas quando elas são comparadas, ó Deus e meu Pai, ao ouro eterno, ao qual é, ó Deus, a radiação divina de Deus, todas essas coisas, elas se tornam como nada. Eu vi um filme em que o próprio apóstolo Paulo, sendo representado por um determinado homem, pegou um punhado de água, e aquela água, ele mostrou que ela se esvaziou-se da sua mão prontamente. Tudo aquilo que o homem pensa que vai se esvaziar como nada. Mas quando eu olho para a minha relação com Deus, eu olho como a minha comunhão com Deus, quando eu olho para a riqueza de Deus, eu vejo que a obra é perpétua. Quando eu vejo o próprio Salvador trazendo a pessoa de Moisés e trazendo a pessoa de Elias, eu vi que um laço com Deus não é apenas de anos, não é apenas de meses, é um laço perpétuo. Assim como Moisés foi apresentado, e assim também como Elias foi apresentado diante de Pedro e Tiago e João, assim também a minha alma pode ser apresentada ao grande Deus de Abraão, ao grande Deus de Isaac, ao grande Deus de Jacó. Me faz, ó Deus, estar ocupado com os teus negócios, a interceder pelo necessitado, pelo aflito, pelo desamparado. E por que eu intercedo, Senhor? Visto que o plano de Deus é a salvação, é um plano de assim povoar os céus e despovoar todo o inferno, ao qual é composto por homens, ó Deus, ao qual estão distanciados de Deus, mulheres que se lançam nas suas próprias vontades, como se tal coisa fosse se perpetuar. A única coisa que eu vejo que é uma perpetuidade exaurida na tua palavra de graça, de poder e de misericórdia, é a perpetuidade de um povo que vai morar no céu, de um povo temente a Deus, de um povo que ora, glorifica e exalta e eternamente irá assim glorificar a Deus. Quando eu ouço na tua palavra, ó Deus, pelo Espírito, eu ouço assim os querubins falando: Santo, 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 e incansável, ó Deus e meu Pai, vós fala santo de dia, santo de noite e santo pela madrugada. Há uma sublimidade no mundo transcendental de Deus, há uma realidade, há uma verdade, há, Senhor amado, um poder, Senhor amado, incontestável, de que todo homem irá dobrar os seus joelhos. Por isso que a tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Toda língua, Senhor, confessará, porque não há ninguém maior, não há ninguém em poder, não há ninguém em graça, ó Deus meu Pai, que poderá florescer diante dos olhos de todos os homens, porque sei, ó Deus meu Pai, que todos os homens são plantados na vontade de Deus, e os que estão plantados, ó Deus, são para te homenagear e reverenciar. Eu fui plantado na raiz divina da Sagrada Escritura. Durante longos tempos, ó Deus meu Pai, estou trazendo a devida homenagem, mas me aperfeiçoa, me ajuda, arrasta, ó Deus meu Pai, os meus pensamentos, arrasta o meu corpo, o meu espírito, a minha alma, sempre para estar próximo aos negócios de Deus. Me afasta, Deus, de tudo aquilo que eu não tenho, ó Deus meu Pai, nem que pensar, e muito menos, ó Deus, estar presente, e muito menos mencionar em meus lábios, no meu coração. Nos últimos dias tenho vivido muito entristecido, porque tenho visto, ó Deus meu Pai, a falência, não apenas dos homens que estão no mundo, mas iniciada a falência dos homens que estão dentro da casa de Deus. Eles estão falindo, ó Deus, porque começaram, ó Deus, a engolir inúmeras palavras, ó Deus, a seu bel prazer. O Senhor recomenda que não se faça de maneira alguma o acréscimo de um Gil, um tio, ou até mesmo de um Jota. Eles não estão acrescentando, Senhor, não apenas um tio ou um Jota, mas estão acrescentando
inúmeras, milhares coisas que o levarão não mais para ter nome de igreja, mas para ter o nome de um templo profano, um lugar que profana, um lugar que desobedece, um lugar que é o lugar que quebram-se as tuas leis e quebram-se a reverência, ó Deus, a paciência, o temor, a grandeza da obra de Deus. Dá-me forças para que eu possa, não apenas, ó Deus, ter interesse em me salvar, mas também que o Senhor possa abrir os olhos dos meus irmãos, das minhas irmãs, possa abrir os olhos da criança que está sendo persuadida por ensinamentos que nunca deveriam ter alcançado a sua caixa craniana. São ensinamentos maquiavélicos, são ensinamentos, ó Deus, diabólicos, ao qual levará o homem, ó Deus, meu Pai, na previsível condenação eterna. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Salvador, obrigado por restou nesta hora, ó Deus, meu Pai, a serviço de Deus, e como soldado e guerreiro, assim estou eu e a minha querida irmã, esposa em Cristo Jesus, e amada irmã Rosângela. Ela está aqui fazendo menção, ó Deus, dos direitos, dos interesses, ó Deus, da obra previsível de Deus, escriturada de Gênesis até Apocalipse. Nós estamos aqui não achando, ó Deus, que poderíamos salvar o mundo, mas posso dar a minha contribuição, como ela também pode dar a sua contribuição. Nós sabemos que Abraão, Isaac, Jacó nunca salvaram o mundo. Eles deram início à obra salvadora de Deus. E outros homens, assim, antes mesmo de Abraão, de Isaac, de Jacó, já se lançavam alinhados em temer a Deus. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, porque vejo que não há poder nenhum sobre a face da terra que possa deter o homem que crê e confia em Deus. Por isso, tu me trouxe a lembrança que, em certa ocasião, um homem chamado Pedro estava preso naquela cadeia. E a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo naquele lugar, e o anjo passou pelas portas daquela penitenciária, daquela masmorra, daquele implemento romano. Aquele implemento romano, que até então parecia ser tão seguro aos homens, ele foi, na verdade, lançado por terra quando Deus enviou um anjo para que tirasse Pedro daquela cadeia. Obrigado, meu Senhor, porque me traz à memória tudo aquilo que é a verdade de Deus, que eu possa me recostar, me abrigar e me deleitar sempre nos negócios sagrados de Deus. Agora eu te peço, ó Deus, que tu receba a oração ao qual teu servo aqui implementou com toda sinceridade, pois que sei, ó Deus e meu Pai, que muitas coisas elas crescem, ó Deus, quando nós imaginamos que elas estão paradas, elas estão crescendo pela misericórdia e pela piedade de Deus. Assiste ao necessitado, ao desempregado, assiste ao desviado, ao desigrejado, ó Deus meu Pai, assiste ao que está lançado em sua própria vontade, no seu próprio governo, ao que perdeu a confiança em Deus e lançou a sua confiança nos homens. Tem esperança que nascerá um homem da política, tem esperança que nascerá um homem e que assim fará um mundo melhor do que agora até então. A minha esperança está em Jesus Cristo. O meu mundo pode ser construído ao meu redor. Por quê? Por causa da misericórdia infinita de Deus. Eu vejo que tu construíste um mundo ao redor de Elias, ao redor de Moisés, ao redor de Isaías, ao redor de Paulo. Tu abriste os olhos de Paulo e nunca mais Paulo ali veio a ficar cego. Ele teve uma morte levada em confiança, pois sabia que tudo quanto passava era transitório e fiel a Deus para assim cumprir todas as suas promessas. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Eu assim, ó Deus, me recosto, ó Deus, e descanso nas tuas palavras, te pedindo que tu possa olhar para o homem mais miserável do mundo, para a mulher mais distante do mundo, para aquela que não tem nenhuma esperança de fazer a reconstrução da sua vida, senão que ela olhe para Cristo Jesus e possa reconstruir diante da sua alma, seu corpo e seu espírito, uma nova vida em Cristo Jesus. Renova as minhas forças, Senhor. Renova, meu Deus, meu Pai, a minha compreensão, o meu entendimento e a minha fé. Abriga-nos, ó Deus, de eterno Pai, não somente a mim ou a irmã Rosângela, mas também abriga, ó Deus, os meus companheiros, aos meus amados irmãos, aos que estão fracos, Senhor, que tanto fizeram, mas ora estão fracos. Foram alvejados pelas setas, pelos principados e potestades do inferno.
eterno e não conseguiram reerguer novamente os seus armamentos, ó Deus meu Pai, da provisão sagrada e eterna. Perderam a força para orar, perderam a força para jejuar, perderam a força principal de obedecer. Esse é meu perigo, ó Deus, constante. Ó Deus meu Pai, eu sei que eu posso assim jejuar, orar, obedecer, mas uma coisa vai destruir o meu ministério e a minha própria vida: a desobediência. A desobediência destrói todo e qualquer ministério do homem, porque o homem precisa obedecer a Deus até que se iguale na devida santidade requerida pela obra da regeneração. A Bíblia diz que santidade é algo requisitado em todo tempo, em toda hora. Muitas das coisas podem faltar ao homem, mas também, ó Deus meu Pai, nunca poderá faltar a santidade e muito menos a obediência. Ora, se o homem tem obediência, ele logo vai entender a profundidade, ó Deus, e a necessidade, ó Deus meu Pai, da obediência. Santidade e obediência andam juntos. Por isso me enriquece, não apenas com aquilo que eu preciso ou meus amados irmãos precisam, mas dar-me graças para ter o entendimento da necessidade, da santidade e da obediência. Aqui encerro as minhas palavras de oração, te pedindo, ó querido, amado companheiro e eterno Espírito Santo, complementa esta oração no coração, na alma e na mente dos meus irmãos e na minha mente. Dá-me graças, Senhor, dá-me graças para conseguir, ó Deus, alcançar a fragrância perpétua, divina, do perfume da cidade celestial. Vai-me sentir sempre com grande alegria, que ainda que viva na terra, ó Deus, posso estar também no céu. Estou apresentando a Ti minhas orações, desembarcando as últimas palavras e te pedindo, meu Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Amém. Amém. E amém.